Bismillahirrahmanirrahim, em nome de Allah, o Clemente, o Misericordioso. Vamos começar a nossa aula com Durud Sharif. Durud Sharif é invocar as bênçãos para o Santo Profeta e depois eu vou ler em árabe e irei traduzir em português. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin. كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Ó Allah, abençoe Muhammad e o seu povo, como abençoaste Abraão e o seu povo. Tu és em verdade o mais louvado e o mais exaltado. Ó Allah, prospere Muhammad e o seu povo, como fizeste prosperar Abraão e o seu povo. Tu és em verdade o mais louvado e o mais exaltado. Amém. Nas aulas anteriores, nós lemos, fizemos uma leitura dos alguns ditos do Santo Profeta que falavam sobre a bondade, a misericórdia com os nossos colegas, com os seres humanos, né? Demonstrar não só com os seres humanos, mas também com as pessoas, com toda a criatura de Deus Todo-Poderoso. E sobre isso, nós também estudamos um dito do Santo Profeta em que foi citado como uma pessoa que era do mau caráter foi perdoado por Deus Todo-Poderoso, justamente por ter feito uma ação nobre, né? De ter salvo a vida de um animal, dando água para ele, né? E hoje também mais um dito, o primeiro dito de hoje, que nós iremos ler aqui, é justamente sobre isso, sobre como Santo Profeta ensinou tratar bem não só os seres humanos, mas toda a criatura de Deus que vem na nossa dependência ou que depende de nós, mesmo que não dependem de nós, os animais, ou os que nós possamos tratar bem. Esse relato de Hazrat Abdullah bin Jafar relata em que um dia o santo profeta Muhammad, que paz esteja sobre ele, o faz montar com ele em seu animal de montaria. Ele colocou no animal de montaria e lhe contou algumas coisas confidenciais que eu jamais contaria a ninguém. Então, eh, e depois, eu vou primeiro ler o dito inteiro. E depois o santo profeta, outra parte do dito, dava a grande importância à privacidade ao atender às necessidades fisiológicas e gostava de se ocultar atrás de um muro ou de uma moeta. Certa vez ele entrou no jardim de um dos Ansar provavelmente para passar as necessidades fisiológicas, né? Porque quando fazia as viagens, não tinha no meio um posto de gasolina ou restaurante ou bar, então tinha que fazer as suas necessidades no caminho, num lugar assim apropriado para isso. Então, Santo Profeta cuidava muito dessa parte. Ele não fazia assim, mesmo virado para outro lado, na frente das pessoas, né? Não só isso era suficiente para o santo profeta. O que quer dizer? Que, tipo, você está um pouquinho distante, virado para outro lado e fazendo as suas necessidades. Não. Santo profeta sempre ia escondendo, ia além, da visão, né? Para que não possa aparecer para fazer as suas necessidades. Então, certa vez ele entrou, quando ele estava de viagem, num jardim, num grande lugar onde tinha várias árvores, e lá ele foi fazer a sua necessidade. Quando um camelo, ao vê-lo, quando um camelo
tinha lá animais também. Quando viu uma pessoa lá, quando viu o santo profeta, ele começou a chorar amargamente. Ele começou a fazer o barulho, né? Com lágrimas escorrendo dos seus olhos. O santo profeta aproximou-se do camelo. Quando o santo profeta viu que um camelo estava numa situação em que ele estava chorando com as lágrimas, ele aproximou e acariciou sua cabeça e seu dorso, tipo, passou a mão nas suas costas do camelo, né? E o animal se acalmou. Quando o santo profeta passou a sua mão, aproximou e tentou acalmar, o animal acalmou. Em seguida, essa parte é importante. O santo profeta perguntou: quem é o dono desse camelo? Um dos Ansar respondeu que o camelo pertencia a ele. Quem era Ansar? É importante também saber essa terminologia que muitas vezes é usado dentro da literatura islâmica. O que é Ansar? Ansar é a palavra árabe. Quer dizer ajudantes. Ajudante, Nasser é simples, singular. Ansar é plural. Nasser, ajudante. Ansar, ajudante. E para que é usado essa palavra? Quando o santo profeta estava em Meca, o santo profeta foi perseguido pelos próprios mecanos. Chegou o tempo que planejaram assassinar o próprio santo profeta. E aí, santo profeta, com a ordem de Deus, ele migrou para Medina. E ele migrou para Medina por sinais de Deus e também pelo convite que os residentes de Medina fizeram. Eles foram lá na peregrinação a Meca e encontraram com o santo profeta. E aí alguns deles aceitaram. E aí no próximo ano foram mais pessoas e encontraram mais uma vez com o santo profeta e convidaram o santo profeta a ir até Medina, porque sabiam que em Meca eles estavam perseguindo os mecanos, aos muçulmanos, né? Inclusive esses encontros dos residentes de Medina também eram um encontro segredo, porque se os mecanos soubessem, eles iriam perseguir os próprios residentes de Medina. Então, quando o santo profeta recebeu essa permissão de fazer a migração, ele foi até Medina. Então, quem fez esse convite eram os residentes de lá. E quem acolheu eram eles mesmos. E quem deu as suas casas, o seu terreno, quem deu, acolheu e aceitou o Islã também, né? Foram eles. Então, eles foram grandes ajudantes do santo profeta. E quem foi lá foram os migrantes. E qual é a palavra para migrantes? Muhajir. Então, todas as pessoas, é importante lembrar, memorizar essa terminologia, porque é usado muito na literatura islâmica, especialmente nos ditos do profeta. Quem migrou de Meca, da cidade do profeta, para Medina, era Muhajir, porque eles migraram, então eram migrantes. E quem recebeu lá, quem era residente de Medina, foram chamados Ansar Medina, ajudantes de Medina. E mais tarde ficou só Ansar, né? Ansar quer dizer ajudantes, que acolheram, que ajudaram o santo profeta na propagação do Islã. Então, esse jardim, esse lugar, esse terreno, pertencia a um Ansar, a uma pessoa residente de Medina. Santo profeta diz para ele: você não tema a Deus? Não temes a Deus? Deus te tornou responsável por este camelo. E ele está reclamando que que tu o deixas com fome e o carregas com o trabalho excessivo. Que ele está reclamando que você carrega excessivamente e que não dá comida suficiente. Ele pode não estar fazendo isso intencionalmente,
Ele pode simplesmente pode estar que ele seja só preguiçoso perante o tratamento com o animal. Porque não era só um animal, deve ter muitos animais, né? Mas santo profeta, e a época, quando as pessoas nem, nem as mulheres eles tratavam bem, nem os escravos eles tratavam bem, nem as crianças eles tratavam bem, nem seus subordinados eles tratavam bem. Santo profeta trazendo essa revolução, trazendo essa mudança na sociedade, ensinando esses morais, até que tratar bem os animais, que eles são sob sua visão, supervisão, eles estão sob sua responsabilidade. Então você tem que cuidar do animal também. Você tem que preocupar se o animal está sendo bem alimentado, se o animal não está sendo sobrecarregado, porque santo profeta recebeu essa reclamação do camelo, esse animal. Então, esses são ensinamentos do profeta para os animais. Até os animais são considerados de forma que são criatura de Deus. E qualquer criatura de Deus merece um tratamento digno por nossa parte. Um outro dito também semelhante a esse, né, narrado pelo Hazrat Ibn Umar, radiyallahu anhuma, relata que o santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que paz esteja sobre ele, disse: uma mulher foi castigada. O profeta diz que uma mulher foi castigada no dia do juízo final. Ele está falando sobre, porque o profeta recebia essa revelação, ele recebia esse conhecimento não visto por Deus. Então, ele disse que uma mulher foi castigada por quê? Por causa de um gato que ela prendeu até que ela morresse. Ela foi castigada por tratar mal um gato. Prendeu até que esse gato morresse. Por isso ela foi lançada no fogo. Por isso ela foi no inferno. Ela não lhe deu comida nem bebida enquanto o mantinha preso. Ela colocou, pode ser aparentemente e intencionalmente. Às vezes as pessoas realmente são muito não prestam muito atenção, né? Não são muito atenciosos, né? Hoje em dia a gente vê até as crianças morrem dentro de um carro que está estacionado no sol e por conta de temperatura aumentando dentro do carro, uma mulher, mãe ou pai esquecem a criança no carro, vão fazer compras e ficam lá, horas a criança fica lá dentro e morre. A intenção não é de matar, com certeza, né? Mas às vezes é descuidado, às vezes é não prestar atenção nessas coisas, não ter o próprio cuidado. Então, Santo Profeta disse que uma mulher, por ter colocado um gato dentro de casa, aprendeu, né? Ela pode ter viajado, se não tiver uma intenção ruim de matar mesmo, pode ser que seja isso. Mas ela prendeu e não deu comida, não deu a bebida, até que ela morreu. O gato morreu. O gato morreu. Nem o deixou livre para que pudesse buscar o seu sustento entre os insetos e roedores da terra, né? Outras, porque se você deixar fora, o gato sustenta comendo alguma coisa ou outra, pegando um rato ou qualquer coisa, né? E mesmo que não encontre alguma coisa, pelo menos não vai ter essa parte da responsabilidade para a mulher, né? Porque se o gato estiver no ar livre, a responsabilidade não é minha, não é sua, né? O gato
Quando você coloca dentro de casa, quando você coloca dentro do quarto e depois prende e não dá comida, aí sim, é a sua responsabilidade. Por isso, essa mulher foi castigada e foi levada até o inferno, né? Outro dito narrado por Hazrat Ibn Mas'ud relata que estávamos com o santo profeta, que paz esteja sobre ele, durante uma viagem, quando ele se afastou por um momento. Nesse ínterim, vimos um pássaro vermelho com dois filhotes. Pegamos os filhotes e a ave-mãe, né? Pegaram esses pássaros. E a ave-mãe veio e começou a bater as asas contra o chão, né? A mãe ficou apavorada, né? Ficou preocupada. Quando o santo profeta retornou, ele exclamou: Quem afligiu esta ave por causa dos seus filhotes? Devolva-nos a ela. E ele também viu um monte de formigas que havíamos incendiados, né? Eh, como assim formigas, né? Porque quando você vê na terra, muitas das vezes, as formigas tiram a terra e fazem uma montanha, né? Fazem uma montanha em cima de terra com a própria terra, com a pó, porque eles tiram do baixo, trazem para cima e assim começar a fazer uma montanha. Então eles passaram, ou atearam fogo, ou passaram a pé assim, e destruíram aquele monte que as formigas tinham feito, né? Ele então diz, quando Santo Profeta foi informado que foram eles que fizeram, o Santo Profeta disse: Não é apropriado que ninguém castigue com o fogo, excepto o Senhor do Fogo. Olha o cuidado que Santo Profeta teve até com os insetos, até com as formigas. Santo Profeta disse que não castiga ninguém com fogo, excepto o Senhor do Fogo. O Senhor do Fogo, que é Deus, ele pode castigar quem quiser com fogo, mas nós não cabe isso, que a gente ateia fogo a alguém, mesmo que seja a casa de uma formiga, mesmo que seja uma terra. Às vezes também torna necessário nós hum, antigamente não tinha esses air fresheners ou outras coisas que a gente passa dentro de casa para melhorar o ambiente, o cheiro, né? Então as pessoas antigamente queimavam incenso, né? Queimavam um tipo de produto e com aquele o seu cheiro, né? E o seu queimadura, o ar ficava limpa, né? Eles limpavam o ar dessa forma, né? Isso não é de certa forma um fogo, né? Mas para se proteger, para colocar a sua casa, a sua vida em proteção, você pode pode optar esses meios, que não é bem o fogo, atear fogo, mas algo semelhante, né? Mas assim, só podemos dizer pela diversão, ou só assim, sem ter um perigo próprio para a pessoa, não é justo você matar qualquer animal, até mesmo uma formiga, ou atear a casa com fogo, né, das formigas. E do outro exemplo também, como foi falado, o santo profeta ficou muito zangado porque que alguém pegou, mesmo que seja para brincar, e com essa brincadeira eles afligiram a mãe ave que estava lá, que ficou preocupada, que começou a bater as suas asas na terra, no chão, né? Então, esses são cuidados que Santo Profeta ensinou. Isso demonstra como se com os animais e com as aves e insetos nós temos que ter esse todo cuidado, como nós devemos ser o nosso tratamento com as pessoas, né? E para finalizar, o último dito do Santo Profeta narrado pelo Hazrat Marur bin Suwaid, ele fala que estava vestindo uma roupa bonita. Hazrat Abu Dar, na verdade, estava vestindo uma roupa bonita e o seu escravo também usava uma roupa idêntica.
Abu Dhar e o seu escravo estavam usando a roupa idêntica. Ele ficou surpreso e perguntou a Abu Dhar sobre isso. Abu Dhar respondeu, porque a pessoa achou muito estranho. Como é que vocês duas pessoas estão vestindo a roupa idêntica, né? Por que isso? Aí ele perguntou para Abu Dhar. Ele respondeu que durante a vida do santo profeta Muhammad, que paz esteja sobre ele, eu insultei um escravo e o humilhei, mencionando os defeitos da sua mãe. Era uma das formas de humilhar ou insultar alguém, né? Falava mal, defeitos da mãe da pessoa, né? Quando o santo profeta soube disso, ele disse: ainda há em você traços de ignorância, jahiliya. Jahiliya quer dizer a época pré-islâmica. Então, o santo profeta diz que isso é algo de não islâmico, isso é algo pré-islâmico, isso é algo da época de ignorância. Como é que você é capaz de fazer uma coisa dessa, humilhar, dizendo algo de feitos da mãe, xingando por mãe? Porque isso é algo da ignorância. Os escravos são seus irmãos, eles estão sob a sua autoridade, colocados por Allah. Assim, aquele que tiver um irmão sob seu controle, que lhe dê de comer do que come, que o vista com que veste, não os sobrecarreguem com trabalho além do que podem suportar. E se eles pedirem algo difícil, então ajudem-nos na tarefa. Então, esses são ensinamentos dados por santo profeta para a sociedade, para trazer essa igualdade racial. Santo profeta também tinha essa opção de simplesmente libertar todos os escravos e trazer completamente essa abolição. Como aconteceu nos Estados Unidos pelos Abraham Lincoln ou aqui mesmo no Brasil, ou qualquer outra sociedade do Ocidente. Mas será que com isso acabou aquela diferença racial? Não, porque foram tomadas umas decisões políticas com interesses políticos e não foram vistos com promenores quais são os defeitos que isso iria trazer. Mas por outro lado, o santo profeta, se por um lado proibiu para fazer essa ação maligna de tornar escravos para o futuro, mas, por outro lado, as pessoas que eram escravos foram dados ensinamentos ou um tratamento tão nobre e apropriado que eles, mesmo sendo escravos, foram tornados os próprios irmãos, para que um dia, quando eles são libertados, eles possam sentir um membro ativo da sociedade e que possam sentir iguais dentro da sociedade como qualquer outra pessoa e que não haja essa diferença. Infelizmente, aqui mesmo tendo libertado os escravos, ainda continuou existindo essa diferença, ainda as pessoas eram tratadas, e até hoje são tratados de forma mal, as pessoas sofrem esse racismo, né? Mas no próprio, na vida do Santo Profeta, o último sermão era o seguinte: Santo Profeta falou que ninguém é superior ou melhor do que outro. Nem um negro é melhor que um branco, nem um branco é superior que um amarelo ou um negro. Nos olhos de Deus, melhor é aquele que teme a Deus Todo-Poderoso e que tem retidão no seu coração. Então, assim, santo profeta, deixando seus ensinamentos do tratamento bom, do tratamento igual, acabou a escravidão mental, a escravidão que mais tarde libertou, porque o mais importante é a escravidão que vem daqui, que surge da nossa cabeça. E santo profeta focou mais nessa escravidão para que, quando pouco a pouco ele colocou uns métodos
que um dia ou outro iria acabar com a escravidão, mas quando acabar, não haja essa diferença dentro das cabeças das pessoas que um é superior que o outro e que apesar de um ser, os dois serem libertos, se por conta de pele da pessoa ou étnica da pessoa, um é superior que o outro. Isso tudo foi acabado nos ensinamentos do islamismo e foi trazido uma verdadeira igualdade racial. Espero que tenham gostado essa aula. Assalamu alaikum wa rahmatullah.